Boa noite, gente. Boa noite. Então, como prometido, hoje nós começamos o nosso clube de leitura aberto para pais, educadores, todos aqueles interessados em saber um pouco mais sobre educação. Alguns livros vão falar sobre educação em geral, outros vão falar sobre educação clássica, mas estaremos aqui discutindo juntos. Eu quero agradecer a todos que apoiaram e incentivaram. Nós tínhamos esse projeto de clube de leitura presencial, né, entre amigos. E uma amiga minha me incentivou a fazê-lo aberto, a fazer no Instagram, para que outras pessoas pudessem acessá-lo. Então, no ano passado, eu deixei de forma gravada o resumo de um livro. E esse ano eu decidi fazer ao vivo, porque fica mais fácil, né? Os vídeos ficavam muito longos, era difícil subir, às vezes dava erro. Então, dessa forma, ao vivo, além de garantir que o vídeo estará lá disponível, vocês também podem interagir e mandar perguntas, né? Então, boa noite a todos aqueles que estão chegando. O nosso primeiro livro vai ser a Upgrade, né? Então, este livro aqui, 10 segredos para a melhor educação do seu filho. Eu, inicialmente, tinha a proposta de fazer o resumo dele todo hoje, mas eu achei que ia ficar muito longo, que daria, assim, mais de 1 hora e vocês não aguentar ficar aqui me ouvindo falar tudo isso. Então, eu resolvi dividi-lo ao meio. Então, hoje eu vou discutir os 7 primeiros capítulos, ele tem 14. E aí, na semana que vem, vou agendar um dia para fazer, então, a segunda parte, né, do capítulo 7 ao capítulo 14, ao final. E esse livro, ele já abre, né, assim, o seu prefácio, já vai dizer a que veio, né, por que nós devemos ler esse livro. Então, por que você deve saber sobre educação? E ele diz o seguinte, que ele tem uma tese de que os pais têm interesse e compromisso na educação dos seus filhos, e que para isso eles precisam equipar-se e munir-se de boas informações para fazerem escolhas inteligentes. Então a tese do livro é que os pais têm interesse em educar bem os seus filhos e que para isso eles precisam de ferramentas, eles precisam de informação para poder tomar boas decisões. E aí ele vai falar que existe uma crescente insatisfação, principalmente dos pais, com as questões relacionadas à educação dos seus filhos. A gente teve aí recentemente o episódio da pandemia, momento em que muitos pais tomaram contato, né, ficaram mais próximos com o processo educacional dos seus filhos e muitos se decepcionaram com o que encontraram ali, né? Mas o livro diz que ele não vai trazer críticas ao modelo vigente. O objetivo dele não é criticar o modelo escolar ou qualquer que seja o modelo. O objetivo do livro é o contrário, é apontar formas positivas, formas que deram certo no processo de educação. Então, ele não está aqui para apontar o dedo nas falhas, mas para propor soluções. E ele vai trazer, então, 10 princípios, 10 soluções, 10 bons caminhos no processo educacional. E aí, ele vai falar uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa em educação, nós temos uma tendência a acreditar que o moderno é melhor. Ele diz que é interessante a gente pensar isso na educação porque nós não temos essa visão em relação a outros assuntos. Por exemplo, se eu falasse aqui sobre medicamentos e dissesse assim que hoje foi lançado, no dia de hoje, um medicamento novo, que ainda não foi testado, mas que promete ter ótimos resultados, e oferecesse então para que você desse para o seu filho, a gente teria poucas chances de você aceitar dar um remédio que não foi testado para o seu filho. Mas ele fala que enquanto nós temos essa resistência em outras áreas, como a saúde, por exemplo, nós temos uma grande facilidade em aceitar modernidades não testadas no processo educacional. E ele fala que isso é um grande perigo, né? Um grande perigo. Nós temos que ter atenção a que o processo educacional, a forma como essa criança será educada, seja uma forma que tenha sido testada, que tenha resultados visíveis, que tenha frutos. E muitas vezes nós vamos aí por caminhos novos e modernos que não tem comprovação nenhuma. Então ele fala primeiro que ele não vai apontar os erros, que ele vai dar 10 soluções, mas que ele fala que nós devemos tomar cuidado com as nossas escolhas. Cuidado para não ir por caminhos modernos, que podem prometer bons frutos, mas que não foram testados e comprovados. E aí ele vai então direcionar cada vez mais para a questão da educação e ele vai nos relembrar que nenhum processo educacional é neutro. Não há educação desvinculada de uma cosmovisão, ou seja, de uma visão de mundo ou de uma perspectiva filosófica. Pelo simples fato de que educar é um método para se alcançar um objetivo. Então, se eu quero alcançar um objetivo, eu tenho uma visão do que eu quero para essa criança, essa visão está relacionada com a minha visão de mundo, com a minha filosofia, com o que eu acho importante. Então, não é possível educar desvinculando da visão. E aí ele vai dizer que ele vai trazer aqui no livro uma perspectiva cristã de educação.
E boa parte das menções dele serão menções a textos bíblicos. E não se engane achando que outras metodologias, outras escolas, enfim, outros processos educacionais serão neutros, porque não serão. Você educa para um fim, você educa para um objetivo. E esse objetivo está vinculado com a sua visão de mundo. E aí, ele vai, então, começar nos 10 princípios propriamente ditos, né? Então, qual seria o primeiro princípio? Um princípio que foi testado ao longo do tempo e que ele conseguiu observar bons frutos nesse princípio. Então, o primeiro princípio universal da educação seria a educação bem-sucedida, ou seja, a educação que tem frutos a longo prazo. E aí, antes dele entrar nesse princípio, ele vai dizer que o autor, o que ele quer dizer com a educação, né? Porque a gente poderia ficar assim, ok, são 10 caminhos, né? 10 bons caminhos pra gente educar, mas o que é educar na perspectiva desse autor? Então, para ele, educação é uma preparação intelectual, emocional, espiritual e física para a vida presente e para a eternidade. Então, veja que a gente já começa com uma perspectiva de que há uma eternidade e de que nós devemos preparar essa criança para a eternidade. Então, a educação, na visão do autor, não é apenas uma educação do aqui e agora. Ela é uma educação que visa a eternidade. E aí, ele vai nos trazer o versículo, né? A primeira referência bíblica que o livro traz está lá em Efésios 6, capítulo 4, que diz: E vós, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E o que seria essa disciplina? Ele vai trazer pra gente, né, do original, a paideia. E muita gente já discutiu sobre a paideia, mas para assim mencionar rapidamente aqui o que seria a paideia. A paideia é o processo complexo de formar o estado ideal, ou seja, são todas aquelas influências exercidas sobre a vida dessa criança, todas as contribuições, seja do que ela vê, do que ela assiste, do que ela ouve, do que ela lê, as pessoas com quem ela convive, a escola para onde ela vai, o ambiente onde ela está, tudo isso influencia, tudo isso é a paideia em que essa criança está inserida. E ele diz que essa paideia deveria ser a paideia do Senhor. E o propósito primordial, o primeiro propósito que deveria nos mover a educar essa criança, deveria ser ensinar essa criança a amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo propósito deveria ser descobrir qual é a vocação dessa criança, ou seja, essa criança ela tem dons e talentos dados por Deus para executar as suas habilidades. Nós deveríamos conseguir enxergar quais são esses dons e talentos para que ela exerça a sua vocação. Então, resumindo, basicamente, nós educamos para um fim. Ele define esse fim como esse processo de preparar a criança de forma intelectual, emocional, espiritual e física para a vida agora e para a eternidade. E que nós deveríamos, então, nos preocupar, em primeiro lugar, em ensinar essa criança a amar a Deus e a exercer bem a sua vocação, o seu chamado. E aí, ele vai falar que há uma grande dificuldade de se encontrar bons estudos, ou seja, estudos que mostrem processos educacionais que foram bem-sucedidos. Porque muitas vezes os estudos que estão relacionados com a educação, eles mostram que houveram resultados positivos, mas eles não sabem relacionar por quê. Então, ele menciona um estudo, por exemplo, que diz o seguinte, que crianças que estudavam em escolas menores tiveram um bom desempenho comparado com crianças que estudavam em escolas grandes. E aí ele questiona, então quer dizer que todas as escolas grandes são ruins? Todas as escolas pequenas são boas? Então, ele fala que essas pesquisas são muito complexas de serem avaliadas. Por que a escola pequena foi melhor do que a escola grande? Então, por isso, ele volta para o princípio de que nós devemos focar nos resultados, não apenas em pesquisas. As pesquisas muitas vezes são um recorte da realidade, são uma foto daquele momento, daquele ponto específico, mas que a gente tenha uma visão mais ampla dos processos educacionais, enxergando os resultados. E aí ele vai então entrar no capítulo 3, que vai ser o nosso primeiro ponto, que é a educação bem-sucedida. Ela tem como prioridade o ensino do caráter. E ele vai dizer o seguinte, que quando nós pensamos em educação, nós não devemos trocar o ensino do caráter pelo ensino de informações. Ou seja, educar o caráter desta criança é muito mais importante do que enchê-la de informações. Criar essa criança que fale sempre a verdade é mais importante do que ela saber todos os presidentes do Brasil. Então, nós não devemos perder o foco da educação dessa criança, de que antes de mais nada nós devemos ensiná-la a amar a Deus.
E em segundo lugar, nós devemos nos preocupar com a formação do caráter dessa criança. O caráter, ele é o fundamento e a estrutura primordial da educação. E ele vai trazer aqui um paralelo em Provérbios, que é um livro, né, sobre ensino de um pai para um filho. E ele faz um estudo breve sobre Provérbios, identificando em Provérbios 9 princípios que são ensinados, princípios relacionados ao caráter. Então ele vai falar que o livro de Provérbios vai ensinar o princípio da língua e da verdade, o princípio do trabalho duro, o princípio do domínio próprio e de vetar a tentação, o princípio da resolução de conflitos e boa convivência com os outros, o princípio de temer a Deus, de receber repreensão e respeitar autoridades, o princípio de confiar em Deus, o princípio da humildade e o princípio do cônjuge virtuoso. Então, todos esses são princípios relacionados ao caráter desta criança, deste jovem. E a gente devia se preocupar primeiro com estes itens e depois com as informações que essa criança vai receber. E aí ele faz um paralelo que não apenas isso é visto na Bíblia, mas ele diz que isso também foi visto numa pesquisa que foi realizada com 733 milionários. Então, eles pegaram 733 milionários, porque, gente, existem muitos milionários no mundo, né? E fizeram uma entrevista com eles, e o que eles entendiam, por que eles tinham alcançado esse sucesso. E aí eles tabularam as respostas desses milionários e pegaram as respostas mais frequentes entre eles. E eles chegaram à conclusão de que esses milionários, na sua grande maioria, mencionavam sempre 5 fatores. E os fatores que esses milionários mencionavam eram que eles tinham sucesso, em primeiro lugar, porque eles falavam a verdade. Em segundo lugar, porque eles tinham autodisciplina. Em terceiro lugar, porque eles conviviam bem com outros. Em quarto, porque eles tinham um cônjuge solidário. E em quinto, porque eles tinham um trabalho árduo. Então, veja só, até os milionários que não estão vinculados a nenhuma visão cristã de mundo, colocaram como 5 primeiros pontos, os pontos mais importantes, princípios de caráter. Eles não falaram que o sucesso deles se deu porque eles tiveram uma ótima formação universitária, ou porque eles dominaram excelentemente a área de atuação deles, ou porque eles fizeram mestrado, doutorado e pós-graduação em alguma área. Não. Mesmo milionários que não têm uma cosmovisão cristã mencionam princípios de caráter. Então, ele alerta pra gente que o primeiro passo para uma educação bem-sucedida seria focar na formação do caráter dessa criança. E o caráter desta criança, a formação desse caráter é, em primeiro lugar, a responsabilidade dos seus pais. Por isso, ele sugere que todos os pais deveriam ler este livro, independente deles estarem diretamente relacionados à área de educação, né, formal, escolar ou não. E aí, ele vai nos dizer, então, que nós devemos ter em mente que inteligência é diferente de virtude, que ser esperto, desenvolto, tirar boas notas é diferente de viver bem, de saber viver, de organizar bem a sua vida. E aí ele vai falar que, dentre todas as disciplinas, o desenvolvimento do caráter deveria ser o mais importante e dentro dele, as questões relacionadas a Deus seriam primordiais. Em segundo lugar, as crianças deveriam aprender a honrar os seus pais e a obedecer os seus pais. E só nisso, gente, já são anos de trabalho árduo, né? Se você tem filhos, eu não sei você, mas eu tenho 3, uma de 10, um de 6 e um caçulinha de 3 anos. E só a tarefa de ensiná-los a amar a Deus, a honrar os seus pais, a serem obedientes, a amarem seus próximos, assim, é tarefa para uma vida inteira, né? Ele diz que esse deveria ser o nosso foco, esse deveria ser para onde o nosso olhar estaria voltado, muito mais preocupado com as questões de caráter do que com as questões de informação, porque informação depois você pode adquirir, mas a formação de caráter não. E aí, ele vai partir para o capítulo 4, que diz que o segundo passo, né, o segundo segredo testado pelo tempo, ou seja, aquele segredo que conseguiu ter bons frutos, bons resultados, além de simples pesquisas, né, que vem ali uma foto, um raio-x daquele momento, seria a instrução de qualidade 1 a 1. E ele vai lembrar dos processos históricos que diz que, antigamente, a figura do tutor era uma figura muito presente, né? Então, se a gente pensasse assim na formação de reis e de príncipes, eles tinham tutores. Uma pessoa que o acompanharia nesse crescimento, nesse desenvolvimento intelectual e que estaria com ele de 1 a 1. E ele relata que um tutor, ele precisa, em média, de 1/3 do tempo do que precisaria um professor que está numa sala de aula para ensinar o mesmo assunto. E ele fala que quanto mais elementar for o conhecimento, mais essencial, ou seja, mais importante é esse tempo 1 a 1, esse ensino 1 a 1.
Aí a gente pode pegar, extrapolando aqui um pouquinho o que o autor diz, mas só pra gente dar um bom exemplo, a gente pode pegar o processo de alfabetização. A alfabetização pode ser feita 1 a 1, e ela pode ser feita também numa sala de aula. E aí vamos supor que todas essas crianças tenham sido alfabetizadas e agora elas precisam ganhar fluência, né? Porque uma coisa é você saber ler, a outra coisa é você ser fluente naquilo que você lê. E para você ser fluente, você precisa praticar a fluência. Então vamos pensar aqui, um professor em sala de aula que tenha 20 alunos, e precisa trabalhar a fluência ali 10 minutos com cada aluno, se ele fosse parar o tempo da aula dele inteira para ouvir 10 minutos de cada aluno, seria algo inviável, porque os outros 19 já estariam assim, né, demolindo a sala. Então, ele não consegue fazer esse processo 1 a 1 para o treino de fluência. Mas esse é um processo indispensável. Uma boa leitura, ela é o caminho, a porta de entrada para todos os outros conhecimentos. Uma criança que não sabe ler bem, que não sabe ler de forma fluente, ela não consegue adquirir conhecimentos em outras áreas. Então, ele retoma para nós a importância de que mesmo que seu filho esteja numa escola, existem coisas que são necessárias serem treinadas 1 a 1. Qualquer pai pode sentar para treinar fluência com seu filho. Qualquer pai pode reservar 10 minutos do dia para sentar com seu filho e ouvi-lo ler em voz alta por 10 minutos um texto. E ele diz que esse treino individual não deveria ser nunca esquecido ou delegado a outras pessoas em grupo, porque quanto mais primordial for o ensino, mais importante é esse treinamento 1 a 1. E quanto maior a dificuldade da criança, também mais importante é esse treino 1 a 1. Então, se nós temos crianças com déficit, enfim, né, quaisquer que sejam, ou dificuldades de aprendizagem, é importante que a gente tenha esse olhar de que o 1 a 1 é muito valioso. Só retomando aqui para quem entrou depois, eu estou falando sobre o livro Upgrade, 10 segredos para a melhor educação do seu filho. Esse é o primeiro encontro do Upgrade. O autor é o Kevin, agora eu não sei o sobrenome dele, se seria o Swanson, não sei se ele é americano, enfim. Esse é o primeiro encontro, nós estamos discutindo o capítulo 1 a 7, semana que vem discutiremos do 7 ao 14, e eu estou agora, neste momento, discutindo o capítulo 4, tá bom? Só para situar aí quem chegou depois. Então, o capítulo 4 vai falar sobre a importância do ensino 1 a 1. Não importa o modelo em que essa criança estude, se essa criança estuda com um tutor, se essa criança estuda numa escola, existem questões que não podem ser delegadas para o ensino em grupo. Quanto mais primordial for esse conceito, mais importante é que esse pai tenha consciência de que ele precisará ajudar esse treino com seu filho. E aí nós entramos então no capítulo 5. Estou aqui, gente, bem resumidamente, dando os pontos principais do livro, né? Para que vocês possam acompanhar. Mas o terceiro segredo testado pelo tempo seria o princípio da proteção. Então ele diz o seguinte: o que é proteger? Proteger é livrar esta criança de obstáculos, né? E ele diz o seguinte, que nós temos uma criança pequena, quanto menor esta criança for, maior proteção ela necessita, né? Então eu vou dar um exemplo aqui do meu pequeno. Eu tenho um pequenininho de 3 anos. Eu, como mamãe, preciso ensinar essas crianças a se alimentarem bem, né? Eu espero conseguir, com a graça de Deus, né? E aí, minha filha de 10 anos já tem capacidade de saber o que ela pode comer, o que é importante para ela comer, o que ela não pode comer. Então, a minha filha de 10 anos pode transitar tranquilamente pela cozinha, porque eu sei que ela não vai viver comendo chocolate de manhã até a noite, porque ela sabe que ela precisa almoçar, ela precisa jantar, ela precisa comer uma série de coisas e ela não pode viver de tranqueira. Então, a minha filha, ela pode ter livre acesso às dependências da minha cozinha. Alguém perguntou se ela vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá, gente? Não se preocupem. Agora, o meu filho de 3 anos, ele não tem a mesma maturidade. Então, se eu deixar ao alcance do meu filho de 3 anos todas as tranqueiras e guloseimas que ele gosta na cozinha, é óbvio que ele vai comer todas as tranqueiras que ele gosta e que ele não vai querer comer as frutas, o almoço, a carne, os vegetais, porque ele é pequeno. Então, ele diz o seguinte, né? Como uma boa mãe, o que eu faço para proteger o meu filho de 3 anos? Eu retiro o acesso dele às tranqueiras. Eu reduzo o acesso, eu controlo o acesso dele às tranqueiras, enquanto ele não tem maturidade para administrar.
Então, ele não tem acesso ali aos chocolates, ele não tem acesso às bolachas, ele não tem acesso aos doces, por quê? Ele vai comer o que eu sei que é importante que ele coma para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, nas horas que são adequadas, e eu vou deixar que ele coma ou não as tranqueiras nos momentos que eu julgar adequados, porque eu sei o que ele precisa para se alimentar e ele não sabe. Então, ele diz que esse princípio de proteção, que nós aplicamos assim com grande facilidade na alimentação, nós deveríamos aplicar principalmente nas questões intelectuais e da alma dos nossos filhos. Então ele diz o seguinte: o nosso filho ele é alimentado fisicamente pelo alimento, mas ele é alimentado intelectualmente por aquilo que ele vê, por aquilo que ele assiste, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele lê, pelas pessoas com as quais ele convive. Então, essa criança pequena, ela precisa ser criada e alicerçada na verdade. O que é verdade, o que é correto, o que é certo, o que é bom, é o que deve ser pregado exaustivamente para essa criança. Que é a mesma coisa que eu faço com a alimentação do meu filho pequeno. É a carne, é a verdura, é o legume, é aquilo que é bom. Eu devo reforçar o que é bom. E controlar com unhas e dentes o que é ruim para ele. E quanto menor a criança, mais eu controlo. Então, quanto um bebê de meses, eu não deixo ele nem provar. Porque eu sei que isso vai fazer mal para ele. Ele não tem condições de administrar aquilo. Então ele fala que a gente deveria transpor isso para o alimento intelectual, o alimento da alma dos nossos filhos. Então, quanto menor ele for, maior deve ser o nosso controle para que ele tenha contato com mentiras, com ideologias que são contrárias à nossa fé, com qualquer coisa que o desvie da verdade, que o desvie do que é bom, do que é belo, do que é correto. E nós devemos fortalecê-lo na verdade enquanto ele é pequeno, de forma que à medida em que ele cresça, ele vá aos pouquinhos tomando consciência do que é certo e do que é errado, se firmando cada vez no certo, cada vez mais no certo, para conseguir administrar e gerenciar o que é errado, o que é mentira e o que não é bom para ele. Até o ponto em que ele seja maduro o suficiente para administrar sozinho e seja capaz de chegar num ambiente hostil e administrar aquele ambiente totalmente contrário à sua fé e à verdade, que não é a sua, né? A gente quer que só há uma verdade. Então, aquele ambiente que seja contrário à verdade. Que seria o equivalente a um adolescente que pode entrar num mercado e ter livre acesso ali para comprar o que ele quiser. Um adolescente de 18 anos, porque ele já sabe o que ele precisa, o que ele pode, o que é permitido e até que certo ponto é permitido. Então, que nós deveríamos transpor isso que nós fazemos do alimento físico para o alimento intelectual. E deveríamos pensar nisso na perspectiva de o que nós permitimos que o nosso filho assista, leia, ouça, que tipo de música ele escuta, com que pessoas ele convive. Quanto menor, maior o princípio de proteção deve ser aplicado. E aí, eu queria só aproveitar, porque ele vai mencionar aqui que nós devemos controlar os inputs. E ele vai falar especificamente na página 49, para quem tiver o livro, sobre os livros para crianças. E ele diz o seguinte, eu vou ler na íntegra, porque, gente, esse trecho ele é muito bom. Ele diz o seguinte: a maioria dos livros escritos para crianças em nossos dias não são nada mais do que algodão doce para o cérebro. Se as crianças aprenderem a gostar de algodão doce, elas tendem a evitar vegetais e costelas. Se todos os livros que estão nas prateleiras são algodão doce, então é disto que os seus filhos aprenderão a gostar. Os pais que alimentam seus filhos com algodão doce no café, almoço e jantar não verão seus filhos florescerem fisicamente. Então, ele critica aquela visão de que é importante que a criança leia. Você já ouviu isso? A criança tá lendo a pior tranqueira do mundo literário, né? Não devia nem ser chamado de livro. Mas o pai tá tranquilo porque assim, não, ele tá lendo. O importante é ler. O importante é ler, não interessa o que lê, não interessa o conteúdo, a forma que tá escrito. Ele tá lendo, graças a Deus que ele tá lendo. Ele diz que isso é uma mentira. Porque se você acostuma essa criança com algodão doce pro cérebro dela, ela vai querer algodão doce a vida inteira e ela nunca vai conseguir sair desse algodão doce para um alimento sólido e robusto. E ela não vai conseguir ter uma constituição intelectual robusta a ponto de dar conta da feijoada. Porque ele cresceu a vida inteira dele comendo algodão doce. Então ele fala que quanto menor os nossos filhos, maior deve ser o controle do algodão doce. Porque essa criança está em formação. E assim como a alimentação, ler bons livros é difícil.
é custoso, exige, tem vocabulário difícil, às vezes a história não é simples, é complexa, mas da mesma forma que a gente faz um esforço para que essa criança coma legumes e coma brócolis, e é muito mais difícil ela comer do que as tranqueiras, a gente deveria fazer um esforço para essa criança se acostumar com boas leituras e com bons textos desde pequeno, porque são esses textos que formarão a sua vida intelectual. Então, a gente não deve permitir que ele tenha acesso a algodão doce. E aí, de acordo com o autor, ele diz o seguinte, que quanto menor a criança, maior o controle. Então, quanto menor a criança, não deveria dar, assim, gibis, livros de qualquer tranqueira possível, porque eu estou formando o gosto literário dessa criança. Quanto menor essa criança, maior deveria ser o meu controle sobre aquilo que ela lê. E conforme ela cresce, aí sim, já com um gosto literário formado, já tendo assim capacidade de dar conta de bons textos, ela poderia ler tranquilamente uma tranqueirinha aqui ou ali, e isso não faria mal a ela. Então, vou fechar aqui esse parênteses, porque ele vai mencionar também essa questão do uso dos eletrônicos, né? Do controle. Quanto menor a criança, maior deveria ser o controle dos eletrônicos, pelo mesmo princípio, né? De formação. E aí, nós vamos para o capítulo 6, então eu tô acabando, gente, hoje eu só vou até o capítulo 7, né, então não desista se você tá aqui até agora. E o capítulo 6 vai falar sobre o quarto segredo para uma educação bem-sucedida, que é o princípio da individualidade. Então ele vai dizer que crianças são inacreditavelmente diferentes. Se você tem mais de um filho, você sabe que isso é completamente verdade. Crianças com os mesmos pais, que cresceram em ambientes similares, são completamente diferentes. E ele fala que essas diferenças deveriam ser levadas em consideração no processo educacional dessa criança, tanto em relação ao caráter, quanto em relação à vida intelectual, às informações que ela recebe. E ele fala que nós deveríamos ter objetivos diferentes para crianças diferentes. Naquele princípio de que eu sei, por exemplo, as potencialidades, no que essa criança é boa. Então eu devo desafiar essa criança na área que ela é boa, para que ela se desenvolva cada vez mais, para que aquele ponto forte dela se torne cada vez mais forte. E eu deveria auxiliá-la nas áreas em que eu sei que são áreas mais difíceis, que são áreas que ela tem mais dificuldade, para fortalecê-la nessas áreas. E assim eu teria um melhor resultado. Mas ele diz que a gente só consegue alcançar esse tipo de objetivo quando eu conheço essa criança. E aí ele critica aquele processo de que há uma troca do professor, do tutor o tempo todo. Então, todo ano essa criança tem um professor novo, ou a cada momento essa criança tem um professor novo, e não há uma permanência, porque ele fala que isso traz uma grande perda para a criança. No momento em que aquele professor, de fato, conhece os pontos fortes e fracos, em que ele teria a chance de otimizar isso, né, de fortalecer, de desafiar a criança nos pontos fortes e ajudá-la ali nos fracos, a troca. E aí o processo vai recomeçar. Então ele fala que se a criança está inserida nesse meio, né, os pais deveriam exercer esse fator de fortalecer essa criança naquilo que ela tem dificuldade e desafiá-la ainda mais naquilo que ela é forte. Porque essa criança, na área que ela é forte, ela não pode ficar entediada. Então a gente tem aquela criança assim que é excelente em matemática, por exemplo, vamos dizer assim, aquela criança que resolve, o professor põe na lousa, ela resolve em 2 segundos. Não desafiá-la seria um desperdício. Então ela precisaria ser desafiada. E se ela não encontrar esses desafios fora, porque o ambiente de repente escolar ele não permite, os pais deveriam exercer isso em casa. Deveriam permitir que ela se desenvolvesse ainda mais nas suas áreas que são seus pontos fortes. Porque nós sabemos quais são. Nós sabemos claramente qual é o ponto forte do nosso filho e qual é a sua dificuldade, aquela que ele sofre, que você precisa dar a mão e que precisa ajudá-lo a trilhar esse caminho. E aí ele fala que as crianças não deveriam nunca estar entediadas naquilo que elas são fortes e nem frustradas naquilo que elas são fracas, né? Então, o processo educacional deveria ajudá-las a nunca chegar a esse extremo, do tédio naquilo que ela é forte e nem da frustração daquilo que ela é fraca. E aí ele vai, então, chegar no 7º capítulo, que é o último capítulo que eu vou discutir hoje aqui com vocês, que é o capítulo que vai mencionar, deixa eu só aqui rapidinho virar aqui a página, o princípio do enraizamento dos relacionamentos. E ele vai dizer o seguinte, que essa criança vai se desenvolver melhor com um mentor que a conhece bem, pelo princípio que ele já mencionou, né? Mas essa criança também vai se desenvolver melhor quando ela tem um relacionamento significativo com esse mentor e com esse tutor. Então, sabe aquela coisa do mestre?
em que a criança tem ali uma inspiração, ela tem um relacionamento de fato significativo com aquela figura, ela sente que aquele mestre, aquele tutor se preocupa de fato com ela. Então, esse tipo de relacionamento entre mestre e tutor, né, aliás, e pupilo, né, teria aí grande chance de ter mais frutos positivos do que um relacionamento superficial, em que não haja esse vínculo. E ele fala que um bom tutor, né, então um tutor que se preocupa, que conhece, ele teria um processo educacional de repetição diligente e constante, porque ele entende que a educação não é um processo rápido. Então a gente deve ter também esse papel de tutor diligente e constante. Então, se nós sabemos que o nosso filho precisa se desenvolver numa área e nós identificamos essa área que ele precisa desenvolver, e aí nós pensamos em ferramentas e estratégias para desenvolvê-lo nessa área, nós aplicamos por assim 6 meses e ficamos frustrados porque a gente não alcançou o objetivo. Ele não melhorou em 6 meses. Enquanto que o processo educacional às vezes leva anos para alcançar o seu objetivo, e o tutor é aquele que vai repetir, investir tempo e repetir e ser constante nesse estímulo, até que sim, de fato, ele alcance o seu objetivo, né? Então, que o tutor não pode ser uma pessoa que queira colher para ontem, né? Porque aí ele vai semear, jogar a semente, regar, cuidar dessa semente, aí nasce assim um brotinho frágil, né? Você vê assim, nossa, ele melhorou um tiquinho, assim, bem lá no fundo, você vê uma luz no fim do túnel, e você vai cuidar e vai continuar estimulando e repetindo até que esse brotinho se torne assim um pouco mais forte, um pouco mais resistente, até que de anos depois, investindo na mesma área, ele vai se tornar uma árvore forte nesse quesito, né? E aí a gente tem aquela frase da mãe, que quem nunca disse, né, que atira a primeira pedra, eu tô cansada de falar a mesma coisa pra você. Mas, meu filho, se você é uma mãe, se você é tutora, se você está preocupada com a educação do seu filho, você não deveria estar cansada de falar a mesma coisa, porque educar é falar a mesma coisa, insistentemente e diligentemente, até que a gente alcance o fruto almejado, né? Então, ele vai encerrar esse capítulo trazendo aqui, olha, uma série de versículos do livro de Provérbios que vão falar sobre esse ensino persistente e diligente. Eu não vou ler todos aqui com vocês, mas ele fala que o processo do ensino em Provérbios, ele é um processo paternal. É de um pai para o filho, que vai repetir, que vai ser constante, que vai ser diligente, que não desiste desse filho até que esse filho dê frutos. E ele vai falar que também Jesus teve essa mesma pedagogia, vamos dizer assim, né? Porque Jesus também foi disposto a explicar e repetir de forma diligente aqueles que o seguiam. E ele fala que ele vai fechar o capítulo falando, né, que a forma mais poderosa de evangelismo é quando um pai prega a seu filho, né? E quando ele está disposto a assumir responsabilidades ordenadas por Deus para fielmente orientar os seus filhos. Ele vai retomar o versículo de Deuteronômio que diz que nós devemos educar os nossos filhos no caminho, né? Ao sentar, ao levantar. Então, de forma constante, diligente, aquele pouco todo dia que vai dar fruto, né? E assim ele vai encerrar o capítulo 7, falando que esse tutor que tem um relacionamento, que tem um vínculo, né, profundo com essa criança, ele vai exortar a vontade dessa criança. Então, a vontade dessa criança não é uma vontade educada. Essa criança não nasce querendo. Eu tinha essa ilusão, né, de que as minhas crianças iam querer aprender, iam querer fazer. Elas nasciam assim já com essa inclinação. Não é de engano. Ele fala que nós vamos ter que exortar o tempo todo a vontade dessa criança. Porque a vontade dessa criança vai puxá-la sempre para o pecado. A natureza dessa criança é pecaminosa. O que ela quer é pecaminoso. Então esse tutor e esse pai vai ter que exortar a vontade dessa criança. Vai ter que consolar as emoções dessa criança. E vai ter que cobrar ou admoestar a mente desta criança para que ela se desenvolva. E ele vai fazer essas 3 coisas: exortar, consolar e admoestar de forma diligente e constante. E aí ele diz o seguinte, né, que ele vai voltar para o primeiro versículo que ele mencionou no livro, né, de Efésios 6:4, que eu li aqui no comecinho, mas para quem chegou depois, então eu vou ler mais uma vez, que diz o seguinte, Efésios 6:4 diz que: e vós, pais,
criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então ele diz o seguinte: o pai é o responsável pela educação dessa criança. Isso não elimina a delegação. Você pode delegar o ensino da área do seu filho para outras pessoas, para professores, para escola, para tutores. Mas até mesmo quando você delegar um pouco do trabalho educacional dos seus filhos, a responsabilidade é sua. Então, mesmo que você delegue, você é responsável por aquele processo. Então, você deve fiscalizar, você deve acompanhar, você deve saber se tem sido feito um bom trabalho ou não. Você deve correr atrás desse prejuízo, porque mesmo que você diga, não, mas ele está na escola integral o dia inteiro, a responsabilidade, se você é cristão e crê que a Bíblia diz a verdade, é dos pais. O pai é o responsável, ainda que ele precise delegar o processo educacional dos seus filhos. E aí ele vai finalizar o capítulo com uma parte histórica, nos mostrando por que, então, se temos essa comprovação, né, desses frutos, desses 5 princípios que ele apresentou aqui até agora, por que nós nos afastamos tanto deles, né? E ele vai trazer o que aconteceu na história que fez com que o processo educacional saísse desse modelo de 1 a 1, desse modelo de um relacionamento profundo, desse modelo de uma preocupação primeiro com o caráter e depois com as informações. Ele vai explicar que esse processo todo começa com Rousseau, que era um pensador que entendia que o processo educacional da criança deveria ser delegado ao Estado. Então, Rousseau foi uma das primeiras pessoas a pensar assim, né, que as crianças não deveriam ser dos seus pais, que as crianças deveriam ser do Estado, instruídas pelo Estado para que servissem ao Estado. E Rousseau creu tanto nisso que ele entregou os seus 5 filhos para serem criados por instituições, né? Então, essa semente começa lá em Rousseau, que é considerado um grande pensador iluminista, né? E ela vai dando frutos e gerando aí outros pensadores com outras teorias e com outras pedagogias até chegar, né, no que nós temos hoje na pedagogia moderna, que já é um modelo bem distante desse modelo que ele apresenta aqui. E aí, quem tiver interesse e curiosidade pode aprofundar, né, essa leitura, vai estar lá no fim do capítulo 7. Então, esse aqui seria um breve resumo dos primeiros 7 capítulos. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aí nos comentários, pode colocar. Para quem chegou depois, então, né, só para vocês entenderem, nós estamos discutindo aqui este livro, Upgrade, 10 maneiras, 10 segredos para a melhor educação do seu filho. Hoje eu discuti os primeiros 7 capítulos. E na semana que vem vou discutir os últimos 7, né, um total de 14 capítulos desse livro. Eu vou deixar a live gravada para quem não pôde assistir. E então, é isso. A nossa proposta nesse clube de leitura é lermos um livro por mês. Tudo bem que eu tô começando hoje no dia 31, né? Mas a gente vai contar o Upgrade como livro de janeiro, embora eu vá terminá-lo só na semana que vem. E aí, no mês de fevereiro, nós vamos discutir outro livro, que já tá até aqui, que é o livro Cultivando um Coração de Virtudes, né? Então, esse vai ser o livro de fevereiro. A gente vai fazer no mesmo formato, numa live, talvez em 1 ou 2, dependendo da quantidade ali, do volume de informações, tá bom? Então, se alguém quiser deixar alguma pergunta, fica à vontade. Se não, eu vou encerrar essa live. Agradeço todo mundo que esteve aqui presencialmente comigo, ao vivo. Muito obrigada, gente, pelo apoio. Compartilhem aí a live com quem vocês acharem que pode ser interessante, que pode contribuir aí para a educação dos nossos filhos, viu, gente? Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, daqui só uns últimos minutos, estou lendo aqui os comentários, mas acho que eu não deixei passar nenhuma pergunta antes. Então é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E até semana que vem, então, sexta-feira que vem, para finalizarmos juntas a segunda parte do Upgrade do capítulo 7 a 14. Um grande abraço.